Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma prosa com o Bertaglia, prosa que tem sido cada vez mais fantástica, onde as pessoas vêm aqui para contribuírem com os seus conhecimentos e as suas experiências de vida, ao infinito e além, não é verdade? E hoje nós vamos tratar de um tema aqui bastante interessante e conectado à parte da matemática, programação linear e meta-heurística no sequenciamento da produção. O planejamento e controle da produção, que é o famoso PCP, é uma necessidade para as organizações em todo o mundo, que buscam, logicamente, manter uma vantagem competitiva no mercado. O PCP é um termo usado para descrever dois componentes essenciais da manufatura: o planejamento de produção e o controle de produção. Os recursos de uma fábrica, pessoas e máquinas são limitados e exigem que o gestor de produção tome decisões sobre a melhor alocação desses recursos, que tem muito a ver com os gargalos da teoria das restrições do nosso querido Goldratt, que já tratamos aqui, inclusive, na prosa com o Bertaglia. Técnicas de programação linear são aplicadas no planejamento e programa de produção para alocar eficientemente produtos, visando otimizar os recursos existentes. Mas nós não vamos ficar só na programação linear. Adicionalmente, a programação linear, que é parte da pesquisa operacional, se mostra como uma ferramenta poderosa e que pode ajudar os gestores na tomada de decisões e alocação de recursos, não só otimizando as operações, mas tendo como resultados incrementos também na receita e no lucro. A programação linear foi desenvolvida pelo cientista americano George Dantzig em 1947 para encontrar soluções ideais para problemas de suprimentos durante a Segunda Guerra Mundial. Pura logística e planejamento. E é sobre esse fantástico tema e outros relacionados a ele que nós vamos prosear aqui na prosa com Bertaglia. E para isso eu vou chamar o meu amigo e professor Alexandre Sanches. Olha só quem vem prosear com Paulo Bertaglia, que fantástico! Alexandre, uma honra, um orgulho, meu amigo, tê-lo aqui na prosa com Bertaglia para nós falarmos desse tema fantástico, né? Que é planejar, é usar programação, usar pesquisa operacional, ou seja, o nome que se dê, mas o grande objetivo é buscar a otimização e facilitar a vida das pessoas. Meu caro, seja bem-vindo. Bom dia, professor. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, uma satisfação, né? Entrar nesse seleto grupo aí dos convidados aí para a prosa com Bertaglia. Para mim é uma satisfação. Obrigado. Que bacana, Alexandre. Alexandre, a gente que já se conhece há um bocado de tempo lá da famosa FATEC, né? FATEC de Bragança. Uhum. Alexandre, vamos contextualizar um pouco essa parte de planejamento e as ferramentas existentes para a gente aplicar e, de alguma maneira, auxiliar aí os gestores, né? Bom, a gestão da produção, né, o planejamento da produção, ele se baseia praticamente, né, em três pilares, né, três variáveis que têm que ser casadas: mão de obra, equipamento e matéria-prima, né? Sem uma dessas três, a coisa não acontece, né? E como casar essas três? Existem várias técnicas, né, várias ferramentas, vários métodos para se tentar otimizar, porque é um universo gigantesco, né? A produção é um universo muito grande. Já pode correr para a área da qualidade, pode correr para a área da manufatura especificamente, né, de processos, pode correr para a área de projetos, pode correr para a área de projeto de produção e não do projeto de produto, né? Então, existem várias técnicas e a gente vai procurando aí se especializar em algumas delas, né? Se aprofundar em algumas delas, e a coisa é muito dinâmica, né? Que bacana. E uma das coisas, eu fiz muito isso no passado, Alexandre, quando eu trabalhava lá na querida Unilever, né? Com o conceito de teoria das restrições, os gargalos, programação linear, pesquisa operacional em algumas coisas, usando teoria das filas, sequenciamento de produção, né? Eu já gostaria que você entrasse nessa seara aí
para nós conversarmos, até porque hoje existem muitas ferramentas que suportam e auxiliam o planejamento, né, e os gestores aí, nesse caso, a fazerem os seus planejamentos de uma maneira mais eficaz na busca da melhor ou do melhor equilíbrio, né, entre recurso e a alocação de produto, de pessoas. Falamos disso? Claro. Bom, hoje em dia, dentro do conceito de Lean Manufacturing, né, de Just in Time, dentro de toda a filosofia que a Toyota implantou no mundo aí, o que se tem de dificuldade hoje? Basicamente a diversidade de produtos, né, os produtos customizados, e a necessidade de se reduzir estoque. Então, vamos imaginar o seguinte: se eu tenho uma linha de produção de automóveis, que eu tenho 3 modelos de motor, 5 modelos de estofamento, 4 modelos de painel, várias cores, vários tipos de roda, vários tipos de ar-condicionado, como que eu vou sequenciar esses modelos, né, na minha linha de produção, de forma que eu consiga manter os componentes num nível que eu consiga, que seja mínimo, mas que não falhe. Falhar no sentido de não faltar componente. Então, eu tenho que fazer o quê? Sequenciar a minha linha de produção de forma que o consumo, né, a forma com que esses componentes vão sendo puxados, seja a mais constante possível. Ou seja, não tenha grandes oscilações nem de demanda e nem grandes oscilações, assim, nem excesso nem falta de consumo, né? O consumo seja o mais contínuo possível. E essa é o grande desafio, a grande dificuldade da indústria hoje. E aí, Alexandre, nós estamos, na realidade, o nosso tema aqui ele está voltado para programação linear, para meta-heurística, né? Gostaria que você já entrasse um pouquinho nessa seara, explicando um pouco o contexto da programação linear ou da não linear, né, e da meta-heurística, de quais são as ferramentas que a gente aplica hoje para fazer a programação de produção, o sequenciamento de produção, né? Vamos contextualizar, né, trazer esses conceitos para cá. Vamos lá. A grande palavra, né, por trás disso tudo é a otimização, né? Em que consiste a otimização? Em se fazer alguma coisa de uma forma que não exista outra melhor. Ou seja, ajustar variáveis no meu processo de forma que a minha resposta seja a melhor possível. Então, se eu estou dizendo que eu estou otimizando, quer dizer que não existe uma solução melhor do que aquela que eu achei. Certo? Então, aí a gente entra em ferramentas para otimização. E uma delas é a programação linear. Então, por exemplo, eu quero fazer uma combinação do meu mix de produtos, certo? Para otimizar o meu lucro, ou seja, ter um lucro que não seja possível ter um maior. Porém, o que eu faço para o meu lucro ser o maior possível? É simplesmente aumentar a minha produção, aumentar a minha venda. Só que aí vão aparecer as restrições, né? Entra o conceito de restrição. Eu tenho uma restrição de demanda, eu tenho uma restrição de mão de obra, eu tenho uma restrição de matéria-prima, eu tenho uma restrição de capacidade produtiva. Então, dentro das minhas restrições, sendo elas respeitadas, qual é o lucro máximo que eu consigo obter? Então, uma ferramenta muito utilizada para esse tipo de problema é a programação linear. Então, ela se caracteriza por ter uma função objetivo, que eu quero otimizar meu lucro, porém eu tenho uma lista de restrições que tem que ser respeitadas. Certo? Então, a matemática matricial utilizada aí, vamos dizer assim, o algoritmo utilizado, que é o simplex, que tem esse nome simplex, mas não é bem simplex. Até alguns alunos falam que devia chamar complex, né? E não simplex. Mas, assim, ele resolve alguns tipos de problemas, já existem vários softwares, né, para isso. Inclusive, o solver do Excel resolve esse tipo de problema. Todo o Excel tem o solver lá dentro, né, os mais recentes. E qual é o problema, a limitação? O problema é que a complexidade dos problemas vão fazendo com que eles fujam da linearidade, né? Então, os problemas de programação linear, conforme vão ganhando complexidade, eles deixam de ser lineares. Aí já exigem uma ferramenta de programação não linear, ou de programação inteira, ou de programação dinâmica, ou de programação multicritério,
e a gente acaba, às vezes, utilizando de recursos um pouco mais avançados que saem da programação linear, como, por exemplo, o GRG não linear e as meta-heurísticas, né, que são ferramentas de busca, né? Posso explanar um pouquinho mais sobre elas aqui? Claro, claro. Bom, em que consiste uma ferramenta, uma meta-heurística? Se eu partir, por exemplo, de um problema de sequenciamento de produção, eu tenho lá 30 itens para produzir num dia, né? Então eu imagino o seguinte: qual é a combinação, a sequência ideal? Eu posso pegar um computador, testar todas as minhas possibilidades, né? Testo todas as sequências possíveis e vejo qual é a melhor. Só que, ao contrário da intuição, do que a intuição da gente diz, se você tiver, por exemplo, 30 sequências para fazer uma análise de probabilidade, um fatorial, né, de quantas sequências eu tenho, dá um número tão grande que um computador que a gente tem hoje não consegue fazer isso em um dia. Pode levar até anos para que ele teste todas as sequências possíveis. Então, o que fazem as meta-heurísticas? Elas procuram soluções boas e, onde acha uma solução boa, ela vai fazendo variações dessa solução para tentar refinar. Aí, a forma como se sai de uma solução e se busca outra é que vai mudando a técnica da meta-heurística. E qual é a vantagem e desvantagem? A vantagem de uma meta-heurística é que ela não exige linearidade, não exige que a função seja derivável, não exige continuidade, não exige convexidade, né, que o GRG exige. Porém, né, ela trabalha com qualquer função, porém ela não é otimizante, né? Como eu falei no começo, ela não diz que essa é a melhor solução possível. Mas para a indústria, o que interessa? Não só a solução ótima, mas uma boa solução que resolva o problema, né? Então, a gente tem utilizado, devido à complexidade, meta-heurísticas para resolver problema de sequenciamento, e não mais os problemas de programação linear e não linear. Ah, que interessante, que bacana. E é bacana uma contextualização que você trouxe aí, até porque nós estamos falando de tomada de decisão. E essas ferramentas, né, professor Alexandre, essas ferramentas, elas desenvolvem, elas trazem cenários, né? Mas, no final das contas, quem vai fazer a escolha do melhor cenário vai ser o gestor, vai ser o ser humano, né? Vamos dizer assim. A ferramenta é um elemento matemático, é interessante trazer os elementos matemáticos aqui para a prosa, até para as pessoas enxergarem, porque muitas vezes nós olhamos muito pela perspectiva das coisas subjetivas, né? Mas nós temos coisas tangíveis, quantificáveis, calculáveis, que a matemática nos ajuda, e é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Ou seja, trazer elementos que, de certa forma, são a base das nossas atividades diárias. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais esse lado da tomada de decisão, mas pela perspectiva da aplicação, né, da aplicabilidade, seja da programação linear, seja da meta-heurística que você acabou didaticamente explicando para as pessoas, mas eu gostaria, professor Alexandre, de fazer isso no segundo tempo da nossa prosa, porque nós estamos aqui finalizando, passa muito rápido, professor, né? Estamos aqui Realmente. finalizando o primeiro bloco da nossa prosa. Podemos fazer isso? Vamos tomar uma aguinha aí e nós vamos para o segundo bloco da prosa? Tranquilo, vamos sim. Olha só que fantástica está sendo essa prosa, o professor Alexandre, e não só para estudantes, alunos, engenheiros, né? Às vezes a gente acha que esse tipo de assunto, pesquisa operacional, programação linear, meta-heurística, está muito conectado com o engenheiro, mas é bom saber qual é a origem, às vezes, de algumas atividades que nós executamos. Eu gostaria, o professor, de explorar agora aqui, no segundo bloco aqui da nossa prosa, os elementos voltados para, que é o que o pessoal deve estar esperando, né? Aplicação, nós já falamos um pouquinho, que é sequenciamento, é planejamento, né? E também a ajuda na tomada de decisões e as vantagens. Sabemos que tem desvantagens também, mas vamos nos ater aqui às vantagens de se usar esses elementos matemáticos aí conectados à pesquisa operacional. Pode ser, professor? Vamos lá? Claro, vamos lá. Bom, quando a gente sai do mundo da modelagem matemática e vai para o mundo real,
aparece um detalhezinho aí que praticamente muda toda a conversa, né? Que é a tal da dispersão que acontece nos processos, certo? Então, no papel, tudo é bonito, no computador. A hora que a gente vai para o mundo real, um tempo cronometrado de uma operação nem sempre se repete, né, aquele tempo, né? Quer dizer, dificilmente se repete. Então, a dispersão faz parte de qualquer processo, ela está no mundo, né? O tempo que eu levo para ir da minha casa para o trabalho nunca é o mesmo, sempre tem pequenas dispersões, pequenas variações, e essas dispersões é que vamos dizer assim, às vezes atrapalhar a nossa tomada de decisão quando a gente leva um modelo matemático para o mundo real. Eu digo, por exemplo, eu tenho lá 300 unidades de determinado item para o meu produto. Desses 300, às vezes 2 ou 3 podem ter um defeito, né? Eu achei que era 300, mas são 310 que sobrou do lote anterior. Então, tudo existe dispersão. Como lidar com essas dispersões, né? Então, uma ferramenta fantástica também usada em combinação, vamos dizer que é umas ferramentas de otimização, é a simulação, que é uma ciência, né, que eu me apaixonei também, né, durante aí os meus estudos, e hoje praticamente é o foco de todo o meu trabalho. E qual é vamos dizer assim, a grande vantagem da simulação? Não se tem necessidade de mexer nada no mundo real antes de se ter certeza como ela se comporta com dispersões. Então, na simulação, a gente consegue colocar todas as dispersões no nosso processo. Logicamente que esse modelo de simulação tem que passar por uma validação para que ele represente realmente o que está acontecendo no sistema, né? E, paralelo a essa ferramenta da simulação, né, que eu utilizo alguns softwares aí já conhecidos no mercado, paralelo existe o planejamento do experimento que se vai fazer dentro do software de simulação. E aí entra o DOE, né, o Design of Experiments, as ferramentas de planejamento de experimentos, que também é uma área fantástica, fascinante, que utiliza muito recurso estatístico. Então, hoje, o que a gente faz? A gente otimiza uma situação, né, vamos dizer assim, dentro de modelos determinísticos, né, não estatísticos, né, não estocásticos. Quando vai para o ambiente real, se faz uma coleta de tempos e coleta de variáveis, né, que podem carregar a dispersão, se faz uma aproximação da distribuição de probabilidade que rege aquele processo, se coloca tudo no modelo computacional, se planeja o experimento, se coleta dados do simulador e se otimiza, vamos dizer assim, se a gente consegue encontrar a equação, a regressão da equação que rege esse processo. Então, a gente consegue planejar no modelo ideal, no mundo ideal sem dispersão, e depois consegue achar um modelo de regressão com dispersão que rege aquele processo. Assim, são ferramentas fantásticas e a hora que a gente confronta com a realidade, se for bem planejado e bem executado, reflete praticamente exatamente o que está acontecendo no real. Que bacana. E aí, professor Alexandre, uma coisa que eu gostaria de explorar aqui na Prosa com Bertaglia, ali no primeiro bloco, você deu o exemplo da indústria automotiva, né? Falou dos motores, dos bancos, das cores do carro, né? Ou seja, e como é que a gente utiliza essas ferramentas exatamente para fazer um planejamento, de certa forma, otimizando os recursos aí. Você teria aí algum outro exemplo que você pudesse trazer para que as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia, de certa forma, sintonizem, né, com a vida prática e enxerguem a aplicabilidade desses elementos matemáticos, desses modelos matemáticos que nós estamos falando aqui? Você teria algum outro exemplo para trazer? Dentro desse mesmo conceito, a gente tem aí as linhas de produção de computadores, né? A gente acha computador com as mais diversas configurações, né? É verdade. Então, imagina se você chega hoje numa loja e fala assim, eu quero um computador. Ah, qual a configuração? É a mesma coisa que um carro. Vou comprar um carro, como você quer o seu carro? Existem muitos opcionais, né? Muitas alternativas para o modelo final que vai ser comprado. Então, a gente tem computador, às vezes tem eletrodomésticos, tem muita coisa para casa, né? Muito produto que ele tem particularidades que vão exigir flexibilidade na hora de sequenciar, né, a produção. Então, todo produto que você vai comprar, ele tem opções, ele vai se enquadrar nessa situação.
Bacana, bacana. E um outro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, a gente sabe que esses modelos matemáticos, eles são extremamente poderosos, você já falou sobre isso, e é uma perspectiva interessante, ou seja, você usar a matemática, né, para poder suportar as suas necessidades, as suas atividades de trabalho. Uma outra curiosidade que eu tenho e gostaria de explorar aqui, nas entrelinhas, basicamente, você já deixou aí algumas dicas, né, de quais seriam as vantagens que nós teríamos na aplicabilidade desses elementos, não só da programação linear, mas outros modelos que você comentou aí, mas que nós falamos principalmente da qualidade das decisões, mas tem mais, né? Ou seja, você usou a palavra otimização como elemento-chave aí. Gostaria de explorar um pouquinho mais essas vantagens, professor. Bom, as vantagens são muitas, né? E temos também as desvantagens que eu posso comentar depois, né? Uma grande vantagem é que hoje se encontram disponíveis softwares, ferramentas computacionais praticamente prontas aqui para tudo isso. Até, como eu comentei já, o solver do Excel, ele trabalha com programação linear, com GRG não linear e com métodos evolucionários, né? Ele tem dentro dele algoritmo genético. Todo mundo que tem um Excel em casa, versões mais recentes, tem um software para rodar algoritmo genético. Tá? Ele tem ferramentas que permitem você fazer, por exemplo, um DOE, um planejamento de experimentos. Não tem tudo prontinho dentro de um Excel, mas você consegue fazer um planejamento, consegue fazer uma análise fatorial, consegue fazer uma otimização de resposta, consegue achar uma equação de regressão que rege um processo. Então, o acesso a ferramentas hoje que facilitam, que viabilizam essa análise, ela é uma grande vantagem. Não precisa comprar nenhum software específico, né? E, lógico que existem vários, né? Mas não, com softwares mais simples disponíveis no mercado, que todo mundo quase tem, como o Excel, você consegue utilizar essas ferramentas desde que tenha o domínio da técnica, é claro, né? Agora, como desvantagem, eu tenho visto muito uso, não vou dizer errado, mas inapropriado da ferramenta. Tá? Como, por exemplo, modelos que as condições de contorno não são respeitadas. Ou seja, o modelo matemático ele não representa o que está na realidade. E muitas vezes com aquela vontade de ver o modelo funcionando na prática, se foge um pouco da realidade e a hora que leva para a prática a decisão, ela não dá a resposta ótima, ou não dá nem uma boa resposta muitas vezes. Então, precisa ter o cuidado de validar, ter a honestidade com a gente mesmo, né? De falar, não, meu modelo não está validado, eu vou ter que ajustar, eu vou ter que fazer alguma coisa para que ele represente a realidade. E, às vezes, no meio de uma linha de produção, são muitas máquinas, muito equipamento, muitas pessoas, muito material circulando, às vezes passa despercebido algum detalhe, né? Então, para você ter controle e eficiência, tem que fixar bem as variáveis que vão ser controladas e monitorar o processo do começo até o final, certo? E ser justo com aquilo que estava previsto, programado, ter disciplina, né? Porque eu vejo que, como falha, como desvantagem, muito desvio nesse meio e a resposta final não ser realmente a esperada. Olha, muito, muito interessante, professor, até porque nós estamos olhando aqui a perspectiva de trazer esses modelos para nos ajudar aí a trazer as soluções ou solucionar problemas que são extremamente complexos. Mas eu estou imaginando aqui, né, professor, às vezes a gente fala de recursos, de otimização de recursos, mão de obra na linha de produção, por exemplo, né? Mas tem uma palavrinha mágica nesse contexto todo que se chama dado, né? Ou seja, ou informação, aquilo que você colocar ali dentro, né? É o que vai ser utilizado para que o modelo faça os cálculos. Então, a acurácia ou a acuracidade desse dado também é fundamental, né, professor? Sim, a gente já começa a coletar dados antes de montar o modelo, né? Então, a precisão, a acurácia, a representatividade da realidade que esses dados têm, se eles vierem distorcidos, já começa a comprometer o modelo, né?
E muitas vezes eu falo, né, nas minhas aulas, quando você vai coletar dados de um processo, a sua presença afeta o processo? Os alunos já falam, se tiver mão de obra, com certeza. O funcionário tende a acelerar ou a frear o processo, dependendo da experiência dele, né? Os mais novos aceleram, os mais veteranos, eles retardam, né? Então, olha só, a precisão da coleta dos dados é importantíssima, senão você já sai correndo na direção errada. Então, já antes de você iniciar o seu modelo, você vai ter condições de contorno, dados, informações para modelar. Se partir de uma informação errada, já vai desviar da realidade. Depois eu vou lá, vou rodar o meu modelo. Durante o meu processo, eu vou coletando dados para alimentar o meu sistema. Se eu também estiver coletando dados com uma ferramenta errada, a minha presença afetando a coleta de dados, ou o sistema de medição não tá presente, né? Até existe aí estudo de RR, né, para isso. Então, com toda certeza, né, a qualidade da informação vai distorcer o processo e vai levar a respostas, muitas vezes, não esperadas, né? E a produção é uma arte, né? O sequenciamento, o controle da produção, o planejamento é uma arte, porque não é uma coisa exata. É exata lá dentro do modelo matemático. A hora que vai para a prática, que tem a dispersão, que tem seres humanos trabalhando ali, que existe diferença de qualidade de material, existe comportamento diferente de uma máquina para outra, aí começa a entrar a experiência, a intuição, a capacidade de discernimento ali de uma situação para outra, somada à técnica, né? É que vai gerar um bom resultado, vai gerar aí o bom profissional, a pessoa com capacidade para otimizar o processo. Professor, fantástico. O que eu gostaria de perguntar agora é o seguinte: que dicas você daria, tanto para estudantes como para profissionais, que quisessem, de alguma maneira, melhor utilizar tais ferramentas, né? Esses tais modelos, buscando aí a otimização, porque nem sempre a gente enxerga isso, né? Ou seja, nós entramos no nosso dia a dia, trabalhamos, tem muita gente que vem aqui falar de plano de produção, né? Hoje em dia essa parte de planejamento está bem avançada dentro das empresas. Nós falamos em planejamento da demanda, Sales Operations Planning, uma série de coisas, mas eu tenho participado de várias reuniões e eu noto que não se fala em modelo matemático, né? Ou seja, fala muito em coisas, logicamente, mais operacionais, né? Às vezes até subjetivas, dados que se pode confiar ou não, né? Essa é uma reclamação muito grande, por isso que eu trouxe a palavrinha dado aí para um modelo matemático. Mas quais seriam suas dicas, professor Alexandre? Bom, primeira coisa é que o profissional ele tem que estar bem embasado, né, nos conceitos matemáticos, né? Precisa ter uma boa base de cálculo, precisa ter uma boa base de álgebra matricial e precisa ter uma boa base de estatística, né? A estatística faz a gente enxergar o mundo de outra forma, né? Quando eu comecei a estudar estatística, eu ficava me questionando, como muito aluno, né, para que isso serve? Né? Onde eu vou aplicar isso? E hoje eu não consigo imaginar nada sem o conceito estatístico por trás. A mente da gente expande, né? Sempre que eu penso, isso aqui é bom ou ruim, não existe o bom ou ruim, existe a probabilidade do bom, a probabilidade do ruim. Né? Isso aqui é arriscado ou não? Existe o risco a probabilidade de ser arriscado, a probabilidade de não. Então a gente começa a enxergar um mundo diferente. Então, como sugestão, eu dou um estudo contínuo de estatística, né? Um bom embasamento de cálculo e de álgebra matricial, que são conceitos mais consolidados, não estão evoluindo, né? Praticamente já estacionaram, mas a estatística está sempre evoluindo. E quando estiver bem embasado, procurar cursos, livros, treinamento nessa área de simulação, de planejamento de experimentos e de otimização, principalmente as meteorísticas. Então, hoje existem vários cursos, mas eu não sou muito de curso, para falar bem a verdade, meu caso, né? Eu gosto de livros, procurar livros atualizados e estudar sozinho. É o perfil de cada um. Mas existem muitos cursos interessantes no mercado e precisa fazer uma boa seleção antes, né? Tem muito curso que você entra achando que o curso vai te dar
um conteúdo avançado e o curso é muito básico, né? Uhum. Até muitas empresas que vendem treinamento, elas não querem se dar o pulo do gato direto, né? Quer dar lá um introdutório, depois um intermediário, um semi-avançado, um avançado e um sênior, né? Para poder ter um portfólio de produtos aí com treinamento, né? Mas tudo vai cair no estudo, se preparar, e também não adianta querer ir lá para a parte final sem ter um embasamento. Hoje a gente, infelizmente, observa o aluno chegando na universidade com pouca base. E a gente não consegue, você fala assim, eu vou dar o básico para o aluno antes de entrar no avançado. O semestre acaba, a gente não chega no que interessa, né? Então, muitas vezes, como é o caso, por exemplo, de FATEC, que visa um profissional mais direto para aplicar ferramentas no mercado e não desenvolver, entrar tanto na ciência básica, a gente faz o quê? Vai direto para o software. Uhum. Então, você tem que ter o conceito do que você vai pôr dentro desse software, ter uma ideia do que acontece lá dentro, não precisa dominar a ciência do que está lá dentro e saber o que fazer com aquela resposta que vai sair. Então, se você é um profissional que quer fazer uso da ferramenta, você vai direto para um curso do software, né? Fazer uma boa pesquisa de mercado, qual seria um bom treinamento. E se você gosta de desenvolver, conhecer a ciência, entrar a fundo, fazer pesquisa, publicar artigo científico, aí eu recomendo realmente estudar a base, né? Começar lá de trás, vir estudando esses três pilares que eu falei, né? Da álgebra, do cálculo e da estatística. E depois, assim, com a visão bem consolidada com as ciências básicas, aí você começar a fazer como eu fiz, né? Antes de entrar no software, eu faço todos os cálculos, mostro o que está acontecendo dentro do software, para depois, sem usar a ferramenta, lógico que eu mostro modelos mais simples, né? Depois poder usar a ferramenta e ter uma ideia do que está acontecendo lá dentro. Uma outra coisa que eu uso bastante, outra ferramenta, como eu falei de casar, né? A gente falou de otimização, depois vamos para a prática. Na prática, nós vamos ter que casar equipamento, mão de obra e matéria-prima. Para fechar essa ferramenta na hora de operacionalizar, eu uso muito ferramenta de gestão de projeto, como o software MS Project. E o que acontece dentro do Project? Acontece um PERT CPM. Um Project é um PERT CPM, vamos dizer assim, de luxo, né? Bem decorado, considerando várias possibilidades. Então, para o aluno que está estudando gestão de projeto, que é uma das disciplinas que eu também trabalho, eu vou lá, mostro como é um PERT CPM pequeno, depois eu pego um projeto grande e levo lá para o Project. A hora que ele roda o Project, ele sabe o que está acontecendo lá dentro do PERT. Que maravilha, professor Alexandre. Meu amigo, que didática, que prosa fantástica. Gratidão enorme pela sua contribuição. Um abraço virtual. Nós estamos aqui finalizando. Sim, outro, né? Outro abraço. É isso aí. Professor, ao infinito e além, em breve a gente vai tomar um vinho juntos, tá bom? Exatamente. Vamos fazer uma prosa um dia só sobre vinho. Tá bom, maravilha. Um abração para você. Obrigado, professor. Um abraço. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.